Senhor nosso Deus, do jeito que estamos, aqui está o símbolo do pouco que o Senhor nos dá. Do jeito que estamos, queremos nos entregar em Tuas mãos e queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos tome com Teu abraço querido, nos coloque em Teu colo e cuida de cada um de nós. Esteja com cada um de nós, Pai. Esteja com nossas famílias. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus é melhor do que tudo. Então vamos cantar bem bonito. Quem vem comigo? Aleluia. Jesus é melhor do que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tem. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas amor em
porque eu quero servi-lo até o fim. Sabe, nesse texto que nós lemos, nós vimos como aquele leproso estava, o que Jesus fez por ele, mas o que foi que ele fez? Sabe, a Bíblia é bem clara, que diz que a gente não sabe quanto tempo aquele leproso estava doente, mas a gente sabe que ele tomou uma decisão. Naquela época existiam outros curandeiros, além de Jesus, outras pessoas faziam milagres. A gente não sabe, a história nos conta, mas a gente não sabe se eram verdadeiros ou falsos. Mas o que nós sabemos é que aquele leproso tomou uma decisão. Ele pensou consigo: quando eu ver Jesus, eu vou correr até ele e vou me prostrar. E ele se prostrou, e ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: Senhor, eu sei que tu és poderoso, eu sei que tu podes fazer qualquer coisa aqui neste mundo. Eu não sei se tu vais me curar, mas se tu quiseres, tu pode. Vocês lembram daqueles 3 amigos que estavam diante do rei? Eles disseram assim: olha, o Senhor nosso Deus, Ele pode nos livrar do que tu queres fazer para nós, ó rei. Eu não sei, mas o que nós sabemos é que nós não vamos nos curvar diante de outras coisas, a não ser ao nosso Deus que fez os céus e a terra. E nós? Será que nós estamos louvando e dedicando nossa vida completamente nas mãos de Deus? Será que nós estamos assim como um barro é nas mãos de um oleiro? Sabe, Isaías conta uma coisa bem bacana, que o barro, ele não vira para o oleiro e diz assim: olha, eu quero ser um barro, eu quero ser um pote, eu quero ser algum... Não, o barro, ele não é nada. O barro, ele é apenas pó. E nós, o que nós somos? Nós também não somos nada. Por isso que nós devemos nos colocar todos os dias nas mãos de Deus, porque Ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele nos conhece tão bem, muito mais do que nós mesmos. Nós vamos cantar agora, e nós vamos cantar com o intuito que Deus nos tome pela sua mão, para que nós possamos ser instrumentos dEle. Você também não quer ser?
maravilhoso Deus. O Senhor é o nosso Criador. O Senhor foi aquele que colocou as mãos no barro e criou a nossa raça. O Senhor criou a nossa espécie. Ó Senhor Deus, louvado seja o seu nome. Porque o Senhor nos criou a sua imagem. Mas quando nós nos olhamos no espelho hoje, nós vemos quão diferentes nós somos do Senhor. Mas que alegria nós sentimos, que paz nós sentimos ao nos reunirmos para te adorar, Senhor Deus, e contemplarmos a beleza da sua santidade, da sua majestade. Querido Pai, aceita o nosso louvor nessa manhã, a nossa adoração. Olha para cada um de nós aqui, Senhor. O Senhor que está aí no seu templo, no seu trono, no centro do universo. Olha para nós. Olha para cada um que entrou aqui nessa manhã. Pessoas trazendo alegrias, outras trazendo preocupações, tristezas, dificuldades, mas todos estamos aqui. Ó Deus, venha tocar os seus filhos nessa manhã. Venha abençoar as nossas famílias. Abençoe a cada um que está aqui, Pai. Abençoe a nossa igreja. Abençoe o seu povo, ó Deus. Queremos voltar logo para o lar eterno, para o lar perfeito, para a eternidade. Esse é o nosso grande sonho. Alimenta esse sonho em nosso coração nessa manhã, Pai. Alimenta a nossa fé. Nos toque com a sua palavra e com o seu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Que privilégio nós temos de estarmos juntos aqui adorando a Deus. Obrigado aos músicos por nos conduzirem nessa adoração, nesse momento de louvor. Nesse sábado pela manhã, que é o dia do Senhor. E você que assiste esse culto de algum lugar, não apenas assista, participe com o seu coração. E outra, não há nada que se compara a estarmos juntos adorando a Deus. Obrigado. Não há nada como estarmos pessoalmente em uma comunidade de fé, adorando o nosso Deus. Bem, essa é a comunidade do Espaço Alfa, uma igreja adventista do sétimo dia. Estamos aqui na Ponta Negra, em Manaus. Uma missão especial que Deus nos chamou a cumprir. E eu agradeço a você que tem participado da nossa missão. Aqueles que passaram hoje em frente à nossa obra que estamos construindo para Deus, viram que as paredes começaram essa semana, né? Então tem ali um pedacinho de uma parede já. Estamos na última laje, das 9, na última, e já as paredes começando a serem levantadas ali. Agradeço muito a você que tem participado, que tem se sacrificado por essa obra que nós estamos edificando para o Senhor. Logo, logo nós estaremos lá. Conto com as suas orações e com a sua participação, com as suas doações. A cada semana, pessoas diferentes, pessoas que nem são aqui da nossa comunidade, me mandam mensagem ou ligam: pastor, qual é como eu faço para doar para a construção? Então, que Deus seja louvado, porque Ele tem movido corações para participar disso. Acima de tudo, o que mais importa são as pessoas, o que mais importa somos nós. É você é a igreja. E se o Espírito Santo estiver em você, então Deus estará cumprindo a missão dele aqui na terra através de você. Não se esqueça, hoje à tarde, às 18 horas, a gente tem um encontro especial no nosso programa evangelístico, Como Potencializar a Sua Inteligência, hoje com a participação muito especial de um neurocirurgião, e vai ser muito importante. Então, convide ou reconvide aqueles que você já convidou, para que venham hoje às 18 horas, para a gente ter esse momento de primeiro contato com muitos outros que conhecerão o Evangelho, o amor do Evangelho do nosso Salvador. Bem, nessa manhã eu tenho a honra de convidar um amigo
para trazer a palavra de Deus para nós. Pastor Michael, por favor. Pastor Michael é um daqueles amigos que depois de anos a gente encontra e parece que há apenas uma semana a gente não se vê. Em 10 minutos a gente já alcança um nível de intimidade na conversa que a gente demora anos para construir com uma pessoa. Muito obrigado, Michael. Pastor Michael é um dos meus amigos da época do seminário. Moramos juntos, mesmo quarto, aí pelo menos uns 2 anos e meio. Eram eu, o pastor Michael e hoje o pastor Esdras também. No último ano estive visitando o pastor Esdras lá no Pantanal, onde ele trabalha. E o pastor Michael foi pastor presidente na associação da minha família, em Mato Grosso do Sul, mais de 5 anos. Hoje ele está trabalhando em Cuiabá. Tem uma família linda, esposo da Julie. Tem o seu filhinho Samuel, que tem quase 5 anos, e o João, que tem 1 ano. Pastor Michael está passando esse final de semana aqui em Manaus para conhecer a nossa igreja. Hoje ele está liderando uma igreja que tem um projeto missionário todo especial lá em Cuiabá, e ele veio aqui para nos conhecer, e eu não podia deixar de convidá-lo, já que existem marcas na minha vida da influência do pastor Michael naquela época de amizade profunda no seminário, e especialmente nos nossos períodos de comportagem juntos. Eu aprendi a depender mais de Deus com o pastor Michael. Aprendi a orar e estar mais perto de Deus com o meu amigo Michael. Então, eu tenho certeza que vai ser de grande enriquecimento para a nossa igreja a experiência de ouvirmos um pouco da palavra de Deus através dele. Então, pastor Michael, muito obrigado. Que Deus te abençoe e te ilumine mais uma vez ao abrir a palavra de Deus e compartilhar com a gente. Bom dia. Estou muito feliz, de verdade mesmo, por estar aqui com vocês. Muito feliz também de poder reencontrar o Ricardo, a Carol, ver já que o John e a Sophie cresceram mesmo, né? E ontem nós estávamos fazendo as contas. Já fazia quase 7 anos que nós não nos víamos, e realmente foi como o pastor Ricardo mencionou, em poucos minutos parecia que nós havíamos nos falado na noite anterior. E eu me sinto muito feliz também por ver vocês que estão recebendo a influência de uma família que conhece a Deus de perto. E quando eu ouço o Ricardo falando que de alguma forma eu pude influenciá-lo, eu fico até constrangido, porque pouca gente que eu conheci ao longo da vida conhece tanto e tem tanta amizade e é tão íntimo do nosso Deus quanto essa família que pastoreia vocês. Vocês têm um alto privilégio, não pelos seres humanos, mas pela ação divina através deles e pela maravilha que Deus opera na família deles, e de alguma forma isso se estende a cada um de vocês. Fico feliz também de ver que esse espaço está crescendo. Fico feliz de perceber que não existem mais tantos lugares disponíveis e que logo vocês terão a oportunidade de desfrutar de uma nova casa, né? Eu estive aqui há algum tempo, só conheci esse lugar sem ninguém aqui dentro e vejo quanto Deus já tem feito. E oro para que Deus continue fortalecendo cada um de vocês e para que essa igreja seja uma referência, para que essa comunidade continue estendendo a sua influência para vários lugares, não apenas do Brasil, mas do mundo, porque vocês sabem que aquilo que vocês estão fazendo aqui vai ajudar muita gente ao redor deste planeta. Vocês não fazem, quem sabe, até ideia do quanto é importante isso que vocês estão fazendo. E nessa manhã eu quero falar justamente sobre a influência, sobre aquilo que Jesus nos pediu para fazer. Todos nós aqui sabemos que
a volta de Jesus, o retorno dele a esta terra, é importantíssimo na nossa condição de vida. Mas esperar Jesus é muito mais fácil do que fazer o que ele nos pediu. Esperar Jesus voltar é muito mais fácil. Por mais que você esteja, quem sabe, vivendo momentos difíceis, por mais que alguém aqui dentro, nessa manhã, tenha alguma angústia instalada na sua mente, ainda assim eu gostaria de relembrar você que aguardar Jesus, mesmo em meio às dificuldades, é muito mais fácil do que fazer o que ele nos pediu para fazer. Porque ele só nos pediu para fazer uma única coisa, ele não pediu várias coisas. Jesus é especialista em manter o foco, ele nunca perdia seu tempo com aquilo que não precisava. Jesus não gastava tempo à toa, e ele não jogava palavras ao vento, até porque ele conseguiu, de forma muito condensada, apresentar toda a sua mensagem através de um livro tão pequeno quanto esse. A Bíblia é um livro muito pequeno, diante de tantos outros livros que já foram escritos. Agora imagina você condensar toda a mensagem do Criador num pequeno livro como esse. Então, realmente, Jesus tem foco, Deus tem foco. E ele, quando queria nos apresentar o seu plano de ação, apresentou um único pedido para nós. Pedido esse que vocês conhecem muito bem, descrito lá no livro de Mateus, no capítulo 28, quando ele diz assim: façam discípulos. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: influenciem pessoas, influenciem de maneira direta, de maneira indireta, influenciem o tempo todo, vocês precisam influenciar. E a influência é um negócio que atinge a cada um de nós. Como o Ricardo mencionou, eu tenho 2 filhos. O mais velho, Samuel, ele sempre tem as suas tiradas assim, eu dou muita risada com ele. Mas ele sempre nos surpreende. E esses dias nós estávamos saindo da nossa comunidade e um caminhão estava na nossa frente. Estávamos indo para a nossa casa. E em casa nós não temos televisão, não consumimos esse produto, nunca falamos dele para os nossos filhos. Não estou aqui lutando contra este produto, muito menos fazendo propaganda contrária, não é nada disso. É apenas para você entender o poder da influência. E quando nós estávamos no nosso carro, o caminhão à frente, o Samuel disse assim: eu gosto disso. Aí eu perguntei para ele: você gosta do quê, filho? De Coca-Cola. Eu falei: você já tomou Coca-Cola? Não. Você já pegou uma garrafa de Coca-Cola? Não. Você já sentiu o cheiro? Não, mas eu gosto. E eu perguntei: como que você sabe que isso é Coca-Cola? Ele falou: porque eu sei. A marca mais famosa de todos os tempos é a Coca-Cola. Nenhuma marca conseguiu alcançar tanta gente quanto a Coca-Cola. É a marca mais conhecida em todo o planeta, de todos os tempos. Se você fizer uma pesquisa rápida na Wikipedia, ou se você fizer uma pesquisa um pouquinho mais profunda, vai chegar às mesmas conclusões. Essa é a marca mais influente de todos os tempos. Por mais que a Apple seja a marca mais valorosa, ou que tenha maior valor, melhor dizendo, a marca mais cara, nesse momento em que nós estamos, a Coca-Cola continua sendo a marca mais influente de todos os tempos. Inclusive, a revista Time, ela é famosa, né, por apresentar as pessoas mais influentes do mundo. Agora, a partir do ano de 2015, ela passou a selecionar, ela colocou em grupos as pessoas mais influentes. Então, agora existem as pessoas que são mais influentes no âmbito dos esportes, as que são mais influentes no ramo dos negócios. Ela segmentou a influência. Mas até o ano de 2014, a revista Time apresentava as 100 pessoas mais influentes do mundo e colocava em posição, inclusive chegava a apresentar a pessoa mais influente daquele ano. E em 2014, na última edição, em que apresentou assim uma lista 100 grupos, 3 foram os finalistas. O terceiro colocado, ou a terceira colocada, foi uma mulher chamada Janet Yellen. Ela se tornou a primeira mulher a dirigir o Federal Reserve Board,
que seria mais ou menos como o nosso Banco Central aqui no Brasil. Em seguida, em segundo lugar, ficou um chinês chamado Pony Ma. Ele é dono de uma empresa chamada Tencent. E essa Tencent, ela ampliou os horizontes da China, porque na China tudo é muito restrito, tudo é muito controlado pelo governo. E a Tencent conseguiu ultrapassar os limites que o próprio governo chinês estabeleceu para a tecnologia, para o sistema de informação, e ele então se tornou o segundo, de acordo com a revista Time, a segunda pessoa mais influente do mundo. Mas o que me deixou de boca aberta foi a campeã do ano de 2014. A pessoa mais influente de 2014 foi uma moça muito pobre. Ela não tem dinheiro para comprar roupas, ela usa roupas pequenas, chamada Beyoncé. Essa mulher, em 2014, foi a pessoa mais influente do planeta, segundo essa revista. Como é possível que uma moça tão pobre quanto ela, que não tem condições de comprar muitas roupas, tem a capacidade de influenciar o mundo? Como é possível que alguém cuja a letra de suas músicas ferem profundamente todos os principais valores familiares e éticos, é possível de se tornar a pessoa mais influente do mundo? É porque realmente nós estamos com valores deturpados e Satanás sabe muito bem como utilizar os meios de influência que ele possui. Então, nós temos que, de uma maneira muito dramática até, avaliar com muita clareza qual é a força da nossa influência e desesperadamente buscar a Deus para que consigamos ser influentes no lugar onde nós estamos. É por isso que o Espaço Alfa precisa ser muito influente, não só na Ponta Negra, não só em Manaus, não só no estado do Amazonas, mas no mundo inteiro. Porque as influências que estão ao nosso lado são muito prejudiciais. Eu não esperava que meu filho soubesse daquilo, mas ele sabe, de alguma forma ele sabe. E pode ser que daqui a uns dias ele já descubra até mesmo quem é Beyoncé. E se nós não estivermos com a nossa mente muito fixada naquilo que é prioritário, nós podemos perder a nossa capacidade de influenciar. É por isso que eu quero nessa manhã revisar algumas histórias com vocês para entendermos o valor da influência e de que forma nós podemos ser mais influentes. O primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 14. O Evangelho de Marcos foi o evangelho original, o primeiro a ser escrito. Inclusive, Mateus e Lucas foram escritos a partir de Marcos. 660 versículos que estão em Marcos também estão em Mateus, também estão no livro de Lucas. E por isso Marcos se torna um livro muito especial para nós, porque ele é a origem de tudo aquilo que nós conhecemos acerca da história de Jesus. E no verso 14 do primeiro capítulo deste livro nos diz assim, pelo menos na minha versão diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Verso 19. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Essa história sempre me pareceu muito estranha. Como é possível que alguém apareça, de repente, assim, pela primeira vez,
faça um convite e a pessoa deixe tudo o que está fazendo, inclusive todas as suas ocupações, para passar a seguir esse desconhecido? Como é possível compreender que Pedro e André, Tiago e João, abandonaram tudo o que estavam fazendo, deixaram inclusive a família, para seguir Jesus? Na época de Jesus, as crianças eram, no começo de sua jornada estudantil, encaminhadas para as sinagogas. E ali, especialmente os meninos, recebiam as orientações dos rabis. Inclusive, haviam as divisões das classes. Por exemplo, a primeira classe que havia era chamada de Beit Sefer, onde as crianças de 6 a 10 anos de idade aprendiam o Pentateuco. E ali, nesse espaço de tempo, elas tinham que decorar o Pentateuco para que então pudessem passar para a próxima fase. A prova final era única: recitar de forma decorada os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, aqueles que passavam, conseguiam, iam para a próxima fase, chamada de Beit Talmud. E quando eles, então, andavam essa segunda milha, eram já separados dos demais, porque aqueles que não conseguiam, iam trabalhar com seus pais, aprender o ofício de seus pais. Por exemplo, se o pai era padeiro e o filho não passava no Beit Sefer, ele ia se tornar padeiro também. Se o pai era carpinteiro e não passasse na primeira fase, ia se tornar carpinteiro. E o mesmo acontecia se não passasse na segunda fase, que tinha como conteúdo todo o Antigo Testamento. E a prova era a mesma, só que agora decorar e recitar de forma decorada todo o Antigo Testamento. Então imagina ter que falar de forma decorada de Gênesis até Malaquias. Então eram poucas as pessoas que conseguiam, poucos os meninos que conseguiam. Eu digo meninos porque a escola não atendia meninas, era só meninos mesmo. Então, quando esses meninos não passavam, se juntavam aos demais que já estavam aprendendo o ofício de seu pai. Porém, aqueles que passavam, os melhores dos melhores, avançavam para a última e mais importante fase, chamada de Beit Midrash. No Beit Midrash, o processo tinha algumas diferenças, porque era o momento em que esses meninos, com todo o conhecimento acumulado ao longo desse tempo, se dirigiam aos rabis de sua preferência, para então se tornarem seus discípulos. E eles corriam atrás desses rabis, desses mestres, para ter a sua oportunidade, porque entrar no Beit Midrash, entrar num círculo de discipulado, era algo fantástico, era o sonho de todo menino. Era como conseguir uma vaga em Harvard, Yale, em alguma dessas grandes universidades do mundo. Então, se eles estivessem aptos a serem chamados de discípulos, logo os mestres iriam dizer: sigam-me. É por isso que quando Jesus aparece na praia, já como um mestre, um rabi reconhecido, Jesus era muito pop. Aqueles que acham que não, me desculpem, mas todo o evangelho nos mostra que ele era muito pop, muito popular. Jesus, se ele tivesse naquela época o Instagram ou o Twitter, ia ter muitos seguidores, muitos mesmo. Pelo menos no começo de sua jornada. No começo ele seria o número 1 aí dos trend toppings ou qualquer outra coisa aí. Então, quando Jesus aparece, ele já é muito popular, já é famoso. E de repente, 2 meninos, porque Pedro e André eram rapazes, quando 2 jovens observam o grande mestre popular aparecendo na praia e dando a senha para eles: segue-me, é óbvio que eles iam deixar as redes e seguir. E se eles estavam com as redes, isso significa que eles não haviam passado nas provas. Ainda mais quando o texto segue abaixo, nos informando que Tiago e João
eram filhos de Zebedeu, que era pescador. Prova inequívoca de que eles não haviam passado no teste. Portanto, eram os reprovados, tendo a oportunidade de entrar no Beit Midrash através de um sistema diferenciado. Jesus chama, eles vão. Mas tudo tem seu preço. E é por isso que agora nós temos que ir para a próxima parte. Marcos capítulo 6. Em Marcos 6, no verso 45, nós temos uma das primeiras provas de discipulado que Jesus fez com esses discípulos. Depois de já ter selecionado o seu grupo, e depois de estar ali intensamente com o seu grupo, Jesus deu a oportunidade de eles passarem pela primeira prova. Vamos avaliar isso. Marcos 6, 45, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram, andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Jesus havia feito o milagre dos pães e peixes, estava agora conversando com as pessoas que queriam ter um atendimento mais particular, e enquanto isso Jesus pede para que seus discípulos se dirijam para o próximo ponto onde eles estariam no dia seguinte. E ele diz: podem ir na frente que depois eu alcanço vocês. Eles então fazem o que Jesus pede, e depois de algum tempo de Jesus atender as pessoas e ter o seu momento com Deus, ele então vai ao encontro de seus discípulos. Só que não havia mais barco, então Jesus caminha por sobre as águas. E aqui tem gente que chega ao ponto de pensar que Jesus fez uso de seu poder para benefício próprio. Não, Jesus nunca fez isso. Por que é que ele então vai caminhando por sobre as águas? Porque ele queria aplicar uma das provas do discipulado. Que prova era essa? Jesus está caminhando, os discípulos estão com medo, apavorados no meio daquela tempestade. E você já viu o homem com medo? Homem com medo é um negócio feio demais, né? Há um tempo atrás, eu estava numa das visitas que estava fazendo pelo estado do Mato Grosso do Sul, eu me dirigi a uma cidade chamada Coxim. E aí então, o pastor daquela cidade disse assim: Michael, reservei um lugar aqui para você ficar. E eu disse para ele: olha, não precisa se preocupar com isso, qualquer lugar está bom. Ele falou: não, fica tranquilo, reservei um bom lugar aqui para você ficar. E lá fui eu, entrei no lugar que ele reservou, passamos ali o final de semana, foi muito agradável. Voltei para a minha cidade, em Campo Grande, onde morava. Deixei a mala do lado da minha cama, não quis desfazê-la naquele momento, fui dormir. No dia seguinte, quando eu acordei, eu estava ali então no meu momento de devoção, sentado na cama, orando, lendo a Bíblia, quando de repente eu escutei um barulho mais ou menos assim, tic, 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 tic. E eu comecei a olhar por todos os lados para enxergar de onde vinha aquele barulho, e não consegui identificar o local. Pensei que era coisa da minha cabeça, continuei lendo a Bíblia, mas o barulho não parava. Tic, 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 tic. Saí da cama, olhei por baixo da cama, fui até o banheiro, e nada de perceber de onde vinha o lugar. De repente eu parei um pouquinho, prestei atenção, e percebi que o barulho vinha da mala, que estava do meu lado. Eu pensei: mas será? O que está acontecendo com essa mala? Eu decidi abrir a mala, e quando eu abri a mala,
um rato saiu de dentro da mala. Assim. Não é que eu tenha medo de rato, eu tenho um respeito muito grande por ele. E eu já pensei, o que eu vou fazer agora? Né? Esse rato andando aqui, eu tenho que mostrar para minha esposa que eu sou o homem da casa, né? Nessa época, o Samuel, o mais velho, tinha 1 ano de idade, eu não queria fazer nenhum movimento assim que o deixasse acordar, né? Porque os pais de crianças pequenas sabem que as horas de sono são tão preciosas, né? E aí, então, lá estou eu pensando no que fazer. O rato entrou por baixo da cama, e eu, então, peguei um dos meus chinelos e joguei assim, e ele foi para o banheiro, e eu, então, tomado de uma coragem, assim, imensa, peguei uma arma muito poderosa que eu tinha lá em casa, uma Havaiana número 44, segurei ela na mão, e é verdade o que eu vou dizer para vocês, é a mais pura verdade. Eu orei, eu falei assim, Senhor, por favor, eu preciso matar esse rato, de uma vez só, eu não quero ter contato com ele. É verdade, é verdade. E assim que o rato saiu do banheiro, eu dei uma só chinelada, e o bicho capotou. Eu fui lá, peguei umas 5 sacolas assim, para não ter tanto contato com o bicho, enrolei ele, dei vários nós para que ele não ressuscitasse, né? E entrei em casa de peito aberto, né? E disse para minha esposa, está resolvido. Mas homem com medo é um negócio horrível demais, é feio demais, né? E para completar a situação, nesse ano, eu estava na casa da minha sogra, e ela estava num espaço lá onde tem um terreno atrás, que havia sido limpo, e nesse lugar apareceu mais uma vez o bendito de um rato. Ela disse, Michael, pega a vassoura para matar aquele rato. E ainda bem que meu cunhado estava por perto, falei, João Henrique, atende sua mãe logo aí, vai lá matar esse rato. Então, homem com medo é um negócio terrível. E aqui nós temos pescadores experimentados nas águas com medo, apavorados. A Bíblia chega a dizer que eles estavam apavorados. E de repente Jesus aparece andando por sobre as águas. O que estava fazendo Jesus andando por sobre as águas 3 horas da manhã? Aplicando uma prova. Ele estava aplicando uma prova. E no Evangelho de Mateus, nós temos mais detalhes dessa história, porque a Bíblia diz que Pedro, quando ouve a voz de Jesus dizendo, coragem, sou eu, não temais, Pedro diz assim, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, venha, e Pedro foi. É verdade que Pedro se afogou, é verdade que Pedro duvidou, é verdade que Pedro teve que dizer, salva-me Senhor, mas o único que passou na prova foi Pedro, o único, porque Jesus queria saber se algum deles ali haviam aprendido o essencial do discipulado. E qual é o essencial do discipulado? Entender que pode fazer a mesma coisa que o mestre faz. Era só isso que Jesus estava fazendo, querendo descobrir qual dos 12 já haviam entendido que eles estavam aptos a fazer a mesma coisa que o mestre faz. Porque no processo do discipulado, todo verdadeiro discípulo entende que pode fazer a mesma coisa que o mestre faz. Porém, tem uma outra parte, não é a última, não é a penúltima, não é a antepenúltima, mas é uma outra parte. E por conta do tempo, vai ser a última aqui para nós. Último texto, mesmo livro de Marcos, agora no capítulo 11. Marcos capítulo 11, a partir do verso 12. A Bíblia diz assim, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto.
Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Verso 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus está voltando de Betânia, depois de ter desenvolvido algumas atividades. Ele para, e então depois, de manhã cedo, junto com seus discípulos, ele sai para mais uma jornada. Eu imagino que ele não tinha tomado café da manhã, não tinha feito desde jejum, e ficou com fome. E por conta da fome, ele então busca alguma coisa para comer. E ele avista uma figueira. E ele então vai pegar figos na figueira para saciar a sua fome. Mas quando chega na figueira, não encontra nada. E ele então amaldiçoa a figueira. E a figueira não produz nunca mais. Não parece estranho? Parece muito estranho, porque o texto chega a dizer, aqui no verso 13, que não era tempo de figos. Como é possível Jesus amaldiçoar uma figueira que não estava na época de dar figos? Jesus amaldiçoa porque ela não tem figos. Por que Jesus amaldiçoou uma figueira que não tinha figos, sendo que não era a época de dar figos? Jesus, será que perdeu a sua capacidade de conhecimento? Perdeu a sua onisciência? Estava agora com algum tipo de mal de Alzheimer, não lembrando mais da época das figueiras, sendo que até as crianças sabiam qual era a época de figos, uma vez que eles viviam numa comunidade rural e todo mundo conhecia figos. Figo era algo muito comum, não era algo diferente, era algo comum, todo mundo sabia. Por que é que ele amaldiçoa então algo que não deveria ser amaldiçoado? Algo que não tinha culpa de nada? Tem um detalhe. Realmente não era época de figos. Porém, a Bíblia diz que a figueira estava com folhas. No finalzinho, quer dizer, na metade do verso 13, a Bíblia diz que a figueira estava com folhas. Ela estava cheia de folhas. E aqui tem um problema. Por quê? Quando nós temos uma figueira, nós temos que entender o processo dela. Toda árvore começa com folhas, depois temos as flores e depois os frutos. Mas na figueira o processo é um pouco diferente. Aparece primeiro a flor, depois o fruto e depois a folha. Isso nos diz que uma figueira que está cheia de folhas tem que ter fruto. Porque se o processo é flor, fruto, folha, logo se tem folha já tem que ter fruto. Jesus vai até a figueira, chega na figueira, não tem fruto. O que Jesus queria ensinar para os seus discípulos? Não viva de... Todo verdadeiro discípulo não pode viver de aparências. Jesus amaldiçoou a figueira para mostrar para os seus discípulos que viver de aparências não cabe no discipulado, não condiz com o discipulado. 3 coisas muito importantes. Primeiro, mesmo que tenhamos sido rejeitados por alguém nessa vida, mesmo que já tenhamos sido fracassados em alguma atividade da nossa vida, mesmo que não tenhamos conseguido alcançar os sonhos que um dia planejamos, Jesus convida os fracassados, todos os que quiserem, a serem seus discípulos. Segundo, todo verdadeiro discípulo entende que pode fazer a mesma coisa que o Mestre fez. Inclusive Jesus deixou registrado: vocês podem fazer coisas maiores e melhores do que as que eu fiz. Ele mesmo disse isso. Terceiro, enquanto você estiver lutando para ser um discípulo, no momento em que você aceita o preço do discipulado, no momento em que você aceita ser influente nessa terra,
no momento em que você decide lutar contra as influências do mal e ser a influência do bem em Manaus ou em qualquer lugar, você precisa aceitar quem é, assumir quem é e não viver de aparências. Deus está nos convocando a sermos a influência dessa terra, a sermos a influência nesse lugar, a sermos aqueles que vão manifestar a sua boa vontade. Porque se Jesus quisesse só salvar a nossa humanidade, bastaria ter vindo à terra, morrer, e em 2 horas tudo estaria resolvido. Desce à terra, morre, derrama seu sangue, estaríamos salvos, tudo resolvido. Mas ele ficou aqui mais de 30 anos para nos influenciar. Ele nos coloca agora aonde nós estamos para influenciar. Ele te colocou lá no trabalho que você possui para você influenciar esse lugar. Ele te colocou lá na escola que você estuda para você influenciar as pessoas daquele lugar. Ele separou esse espaço para que vocês possam ser influências para essa região de Manaus. Deus separou cada um de nós para influenciarmos. Não interessa nossos fracassos, Ele nos convida. Precisamos entender que faremos o mesmo que Ele fez, mas não podemos viver de aparências. Quanto mais verdadeiros formos, quanto mais assumirmos nosso papel, quanto menos fake existir em nós, quanto menos produtos que enganam quem somos existir em nós, maior será a nossa capacidade de influenciar. Que Deus use muito você para ser o discípulo que Ele quer. Que Deus continue fortalecendo essa comunidade, para que ela seja a verdadeira influência nesse território. Que ninguém fuja do chamado, mas que todos assumam sua responsabilidade. Discípulos que influenciam e que fazem da sua vida a maior influência nessa terra. Posso orar com você, assim como você está? Deus eterno, abençoe aqui a cada um dos meus amigos e amigas, dos meus irmãos em Cristo Jesus, porque todos somos teus filhos, e portanto somos todos da mesma composição. Obrigado pelo chamado que o Senhor fez a essa comunidade. Capacite a cada um deles a serem de fato teus discípulos, que influenciam com a vida de seus amigos, de seus colegas. Que o verdadeiro discipulado se multiplique através deles. Use-os poderosamente e me usa também. Em nome de Jesus. Amém.